né, bem afetos para disponibilizar para quem não pode estar, porque esse também é um horário que muita gente vai para escritório, fazer estágio. Então eu queria apresentar para vocês, né, o Leonardo Cunha, né, o Stocker Cunha, que é já conhecido, colega de longa data, né? Já nem sei quando que a gente se conheceu, mas foi ali durante, né, quando ainda era presencial na URGS. Fizeste o mestrado com a professora Luciane, agora está fazendo, quase finalizando, né, o doutorado na UERJ, relacionado com a parte tech, mais a parte mais de direito do trabalho. Também já fundou algumas startups na área do direito, né? Então tem uma experiência, eu estava comentando que eu mandei e-mail para eles, né? Interna e externa, teórica e prática nessa parte de startups e direito e tecnologia de maneira geral. Então a ideia, gente, é a gente fazer um bate-papo mesmo, né? Bem descontraído. E Leonardo está com a palavra. O pessoal vai colocando qualquer coisa no chat, perguntas, e a gente faz uma coisa bem, bem dinâmica mesmo. Fica à vontade. Legal. Obrigado, professora Kelly. Então, agradeço o convite. Eu acho que eu vim aqui, quer dizer, presencialmente eu fui na URGS, eu acho que faz 3 anos ou 4 anos. Eu acho que Foi eu fiz uma 2000, apresentação nessa tua disciplina também, foi 2019. 2019, Eu né? tenho anotado ali, estava anotado, sim, 2019. Que legal. E foi muito interessante na época porque a gente tinha várias ideias e eu me lembro que eu fiz um brainstorm na tua aula e eu botei todos os projetos que tinha na cabeça, né? Que eu e meus sócios a gente queria montar. E é muito legal porque de todos aqueles, três a gente segue com eles assim e cada vez mais crescendo. E é muito engraçado isso, né? Porque quando enfim, pessoal, então só para me apresentar, eu sou formado em Direito, eu fiz mestrado na área de Direito do Trabalho, depois eu passei mais para a parte de Direito Digital no doutorado, então eu faço doutorado na UERJ. Esse ano, aliás, no início do próximo ano eu tenho que defender a tese, então estou nos finalmente, que ele sabe como é que é. É uma época assim bem dura assim que a gente tem que focar bastante e ao mesmo tempo eu trabalho então numa startup, então a gente montou uma startup de intermediação de crédito judicial, chama-se DigCap. A nossa ideia é conectar autores de ações judiciais ou seus advogados com investidores da plataforma para que esses comprem créditos judiciais daqueles, tá? Então a nossa meta é melhorar o acesso à justiça, tá? Todo mundo sabe aqui, vocês também sabem, já sabem, quase que nasceram sabendo, né? Mas se não nasceram sabendo, começaram a saber já no primeiro semestre da faculdade que o acesso à justiça no Brasil ele é bem torturoso. Então, tem pessoas que possuem processos judiciais há muito tempo e que não têm nenhuma expectativa de receber esse crédito. Então, a ideia surgiu por meio de uma startup anterior da qual eu participava, tá? Daí eu entro nessa startup que veio antes. A gente criou uma espécie de aplicativo, uma ferramenta, a gente chama de PWA, é um aplicativo, é quase que um aplicativo web, tá? Que emula um aplicativo e funcionava no sentido de prospectar, tá? Prospectar e não captar, óbvio, eu não gosto dessa expressão, prospectar clientes por essa ferramenta. Então, a gente começou com ações envolvendo o transporte aéreo. A gente prospectava essas pessoas que tinham um atraso de voo, perda de bagagem, overbooking, tá? Para que eles entrassem por meio dessa ferramenta com ação. Tá? Então, ali a gente coletava todos os dados da pessoa, a pessoa já assinava a procuração com o dedo na tela do celular e ela já arquivava, ela já anexava todos os documentos necessários para entrar com a ação. Então, eu saí dessa startup, hoje segue, tá? A ferramenta segue, eles já estão atuando em vários outros nichos que não só o direito consumerista, tá? Mas lá eu vi uma necessidade das pessoas anteciparem seus créditos judiciais. Eu via que existia muita gente que nem queria entrar com a ação, porque não acreditava no judiciário, não queria perder tempo aguardando desfecho da ação, não queria ir numa audiência. E lá atrás a gente começou a pensar nessa questão de antecipar o crédito judicial, fazer uma sessão. Então, a gente, por meio de um contrato de sessão, onde essa pessoa, esse titular dessa ação, ele vende, né, ele passa o seu direito creditório para um investidor, e esse investidor ele compra, por óbvio, com deságio, tá? E aí, então, ele assume esse processo e lá no final ele recebe o processo com juros, correção, enfim, e mais a remuneração que ele pagou, né? Mais o ágio que ele teve.
Então, aí surgiu a ideia da gente criar essa plataforma, tá? É a DigCap, é uma plataforma de intermediação de crédito judicial. E a gente está ativo há quase 3 anos, tá? Foi muito legal a história, assim, que tem uma questão de timing. Então, a gente veio um pouco antes da pandemia. Eu fui fazer parte do meu doutorado na Alemanha. Então, a gente montou a empresa às pressas, assim, a gente fez um sprint. Depois até posso explicar um pouquinho mais esses termos mais, assim, de startup para vocês. E a gente lá em 2019, a gente fez um sprint, criou um MVP. Eu tive que ir às pressas para a Alemanha, os meus sócios ficaram, então éramos eu, o Augusto e a Marina que a gente até mencionou aqui já, que ela já saiu, ela já vendeu a parte dela e ela já está num outro projeto, ela hoje é legal designer. E aí então surgiu a ideia, tá? A gente hoje está chegando, quer chegar aos 10 milhões de crédito intermediado. A gente já fez centenas de intermediações e tem muita história legal. Assim, a gente vê a ponta dos investidores que eles têm uma remuneração melhor do que o mercado financeiro, mas o mais legal é a outra ponta, assim, dos vendedores. Então a gente tem, poxa, histórias legais que as meninas que estão aqui acompanhando também sabem, né? A gente vê muita coisa, assim, pessoas que precisam vender o crédito, né? Vender o crédito judicial por motivo de doença, ou por questão da aquisição da casa própria, ou para pagar a pensão alimentícia de um irmão, né, que deve, enfim, para um filho. Tem muitas coisas legais. Claro, tem algumas divertidas, do tipo o cara que quis vender porque precisava ir para a lua de mel para Barbados, não sei onde. Então tem alguns que também eles não precisam tanto do dinheiro. Esse eu acho que acabou até não rolando, a gente não conseguiu concretizar o negócio. Então talvez ele não tenha ido para Barbados, tá? Talvez tenha ido para, sei lá, Angra dos Reis, Arraial da Ajuda, não sei. Sem desmerecer, tá? Então, basicamente é isso que a gente faz. E o que eu queria passar para vocês aqui é mais essa visão startupeira, tá? É um termo bem chulo, mas é uma visão startupeira de como eu acho que o direito tem que se movimentar. Tá? Então, tem muita coisa que eu aprendi depois de estar nesse meio. Assim, a gente ficou incubado em empresa de software house, né? Um dos nossos sócios, ele é da TI, eu não sou da TI, né? Por óbvio, eu me formei em Direito, mas a gente tem pessoas de tecnologia que trabalham conosco, que são nossos sócios. Então, a gente aprende muita coisa com essas pessoas, coisas que a gente não vê na faculdade, né? E coisas que a gente, pelo menos eu, na época, não via na minha vida profissional, assim, no direito clássico, por assim dizer, né? Então, eu acho que a ideia é isso, fazendo essa apresentação relativamente rápida, para trazer alguns conceitos, alguns aprendizados, algumas coisas que eu acho que vocês podem utilizar, até porque vocês estão nessa cadeira de direito e inovação, inovação em direito, né, professora? Que direito e Direito e inovação, eu coloquei, lá sabe aquela coisa fechada, é direito e inovação, mas é inovação no direito também, né? Então tem esse aspecto. Tem esse misto. Então, a ideia é essa. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, fica à vontade. Não sei se dá para usar o áudio também. Sim, Estou à dá para usar disposição. o áudio, eles podem usar, é só Legal. ativar. Tem alguns que Senão, sempre fazem perguntas, então, por favor, façam perguntas. eu posso ir já Vocês... passando também por essas questões. Bom, podem me interromper, não tem problema nenhum, tá? Eu vou seguindo, Uhum. então. Bom, pessoal, o que eu acho, assim, algumas questões que eu queria trazer para vocês. A primeira questão, até eu não preparei nada, tá? Vai saindo da minha cabeça mesmo, eu não preparei slides. Eu acho que às vezes até o slide meio que prejudica, não funciona muito bem. Mas a primeira questão eu acho que é o timing, tá? A gente tem muito. Eu vejo muitas pessoas falando assim, foi sorte, né? Lá na frente foi sorte, eu tive sorte. E, cara, não é sorte, tá? Mas tem um quê? Tem um pequeno percentual, uma pequena parte assim que envolve um pouco de timing, não sorte, timing. Então, quando a gente construiu a plataforma, a gente criou o site, né? Na época era só um site, então não sei se vocês usam Trello, mas na época o que a gente fez foi algo bem enxuto, e aí do conceito de Lean Startup, né? Startup enxuta, que a gente basicamente criou um site para captar vendedores. Tá? A gente tinha uma hipótese e a gente falou, olha, a gente conseguiu fazer um contrato de cessão, conectou uma pessoa com um investidor
E agora a gente tem essa hipótese que existem outras pessoas que querem vender seus créditos judiciais. Então, cara, a gente não tinha ideia nenhuma que isso poderia se concretizar, era só uma hipótese. Então, a gente montou o site, criou a empresa e fez uma conexão com o Trello. Então, a gente tinha pequenas automações. Tá? A gente basicamente puxava pessoas, buscava pessoas via Google, né, que tinham interesse em vender seus créditos judiciais. A gente não sabia se de fato existia essa demanda ou não. E a gente começou a ver que havia. Então, a pessoa cadastrava o processo lá no nosso site, o processo ele entrava no Trello, então automaticamente ia para o Trello. Do Trello, nós mesmos preparamos algumas automações. Então, eu não sei se vocês conhecem, tem o Zapier, que é uma ferramenta de automação. A gente criou um quadro no Trello onde existiam várias listas. E a gente sempre primou pela transparência. Então, à medida que a gente ia fazendo análise dos processos, a gente ia movendo para a lista subsequente, a análise devedor. E a pessoa automaticamente recebia um e-mail que o processo estava sendo analisado, o devedor do processo estava sendo analisado. E assim sucessivamente. Então, essa seria a primeira questão, que é o timing. A gente apostou numa ideia, tá? E logo depois que a gente apostou, veio a pandemia, tá? O que isso significou com a pandemia? Horrível, né? Horroroso, foi tenebroso o que aconteceu, o que agora a gente está conseguindo se readaptar ou voltar quase que à normalidade. Mas na época, para a plataforma, não foi ruim, porque os processos foram digitalizados. Tá? Então, um dos nossos problemas era justamente o baixo índice de digitalização dos processos no Brasil. E com a pandemia, tudo passou a ser digitalizado. E a gente precisava da digitalização para poder analisar esse processo, fazer análise de risco e precificar para que o investidor comprasse. Tá? Então, esse seria o primeiro elemento que eu queria passar para vocês, que é o timing. Tá? Eu até fui fazer uma pesquisa, a gente devia ter feito antes, mas ao longo do desenvolvimento da plataforma, eu vi que havia uma outra pessoa que teve a mesma ideia que a gente em 2015. Eu já não me recordo o nome do site, tá? da plataforma, mas era uma plataforma de intermediação de crédito, em 2015 que foi criada, e a gente nem sabia que existia, e o mais engraçado é que não deu certo. Estava lá o site, eu acho que ele abandonou, ele nunca me respondeu, e tem essa questão do timing, tá? Então, isso é muito importante para a ideia, né? Tem que ir lá, abraçar, tem que correr atrás, tem que sentar e trabalhar, mas às vezes o timing ele ajuda muito. Então, conosco foi isso. Veio a pandemia e a gente conseguiu aumentar, assim, absurdamente os processos que passaram a entrar na plataforma. A gente começou com 1 ou 2 processos por mês. Hoje, a gente quer chegar na marca de 1.000 processos analisados. Né? Eu acho que vai bater 700 ou 800 esse mês. Tá? Eu acho que vai ser 700. E a tendência é que seja 1.000, 10.000, 20.000, tudo com tecnologia. Tá? E aí, falando em tecnologia, eu entro no segundo elemento, assim, que é justamente sobre startup mesmo, sabe? O que é uma startup, né? Tem vários conceitos diferentes, mas basicamente, para mim, startup envolve tecnologia, tá? Não existe uma startup não tecnológica. Tá? Então, tem os requisitos, tem os pressupostos da startup, que são escalabilidade e repetibilidade, né? E para que a gente atinja isso, a gente precisa de tecnologia. Tá? Tanto é que no início, quando a gente começou, a gente não tinha uma pessoa da TI. A gente contratou um sprint. O que é sprint? Foi um pacote fechado, um período onde os devs montaram, enfim, o site, montaram essas conexões, essa plataforma bem básica. Tá? E nos meses seguintes, a gente viu que era necessário alguém da TI. E aí entrou para o time, né, um dos nossos sócios, é o Guga, que tu conhece, né, Kelly? O Guga, então... o Google é nosso sócio e ele vem desenvolvendo a plataforma, né? Porque a gente entende que para ser uma startup, para que a gente escale, a gente precisa de tecnologia para tornar o negócio escalável, né? Mas antes escalável, repetível, né? A gente precisa ter essa repetibilidade, né? A gente precisa ter um procedimento onde, para que a gente preste o serviço à medida que ele vá aumentando, crescendo, a gente não precise contratar mais gente. Tá? Então, por exemplo, a padaria da esquina. A padaria da esquina, é um exemplo que sempre dão, né? A padaria da esquina, para aumentar o fornecimento de pão, a confecção dos produtos, tu precisa de mais gente. Então, eu vou vender para mais gente, eu preciso, consequentemente, de mais funcionários. Numa startup, não. A gente consegue aumentar a demanda sem precisar contratar mais gente, usando a tecnologia. Então, a gente tem que tornar o nosso produto, o nosso serviço repetível. A gente precisa dessa repetição, sem aumentar
por óbvio, o nosso efetivo, tá? E com isso a gente atinge a escalabilidade, né? A gente atinge escala. E aí sim a gente pode ser considerado uma startup. Isso são definições dos autores assim clássicos, já clássicos, né? Autor clássico de startup é uma sacanagem tremenda, né? Mas eu vou botar aqui, são autores bem interessantes. Principalmente esse, que ele trabalha com a questão da Lean Startup, a startup enxuta, que é o que a gente tem até hoje, tá? E que eu passo para o terceiro ponto. Então, falei primeiro do timing, que eu acho que foi algo bem interessante para a gente. Falei um pouco desse conceito de startup, e eu sigo nesse terceiro ponto da questão da startup enxuta, tá? Que é um modelo que a gente segue, assim, fixamente, tá? Então, hoje a gente recebeu um valor, a gente recebeu um aporte de uma aceleradora, tá? Até quem quiser procurar, é uma aceleradora independente. Eu acho que é a maior aceleradora independente no Brasil, é a UOL, tá? E eles, além do valor do aporte, eles vêm nos dando mentoria. E é muito interessante que, por mais que a gente agora a gente tem um pouquinho mais de tranquilidade, tá? Mas, assim, no ambiente das startups não existe isso. A gente trabalha muito mais do que um escritório tradicional. As meninas, o pessoal do operacional, enfim, do Google na TI, o pessoal que desenvolve questão de marketing, SEO, Ads, todo mundo, assim, a gente trabalha bastante, tá? Então, às vezes parece que, nossa, é muito legal, ali o cara tá com umas pranchas ali atrás, tá? De casaco aqui, descolado, mas eu trabalho hoje muito mais do que na época que eu era, né, trabalhava com direito, né? Direito clássico, de novo, entre aspas. E a gente tem essa questão da startup enxuta, a gente sempre... tem um outro termo que vocês podem pesquisar, é bootstrap, a questão de nós sermos bem atadinhos, assim, bem fechadinhos e termos pouco gasto, tá? A gente sempre tenta fazer mais com menos, a ideia é sempre essa, tá? E a Nath está botando ali, Nath, depois tu pode falar um pouquinho, né, falar um pouquinho da tua experiência dentro da GCAP. O trabalho, de fato, assim, vale a pena mesmo, tá? Por mais que a gente vê, assim, e assim, pessoal, essa questão, a nossa área, a gente ainda não se achou como Lotec ou como Fintech, né? Ou seja, a startup das finanças ou startup do direito, a gente fica no meio termo e a gente concorre hoje com plataformas, enfim, com fundos que têm um valor agregado muito maior e que gastam muito mais por mês que nós. Mas o nosso grande diferencial é ser enxuto. Tá? A gente consegue pensar bem com pouco. Claro que agora a gente tem uma certa tranquilidade, como eu disse, mas a gente concorre com empresas que gastam, sei lá, 300, 500 mil reais por mês. Então é bem difícil e por isso que a gente tem que ser bem mais esperto, tá? E aí, então, eu entro no quarto ponto que eu ia falar para vocês. Então, de novo, o timing, a questão do conceito de startup, a questão de ser enxuto, tá? Eu entro num quarto ponto que tem muito que a gente vem fazendo hoje, que é análise de dados, tá? Então, a gente começou a se dar conta, claro, o Google, por exemplo, já se dá conta há muito tempo disso, né? Mas da questão da necessidade e de como os dados eles são preciosos para a gente. Então, eu dou um exemplo, por exemplo, bom, muito, isso aqui foi ruim, é muito, é grande, é pouco, é pequeno, enorme, escasso. Então, essa questão, assim, a gente trazer essas palavras, a gente não consegue quantificar o que acontece, tá, dentro da plataforma. Muito, mas o que é muito para ti, o que é muito para mim, e o muito é suficiente ou não para a plataforma. E aqui esse quarto ponto que eu vou bater bastante, assim, é justamente isso. Como no direito a gente não tem isso, a gente não tem análise de dados, muitas vezes claro, é uma ciência um pouco mais abstrata, né, bem teórica, a gente fala, né, do dogmatismo, mas às vezes falta um pouco de, talvez assim, trazendo esses mesmos termos de hermenêutica, de pragmatismo, a gente precisa interpretar algumas coisas. Então a gente fica muito no campo da teoria, e está tudo bem, é uma ciência teórica, né? Mas às vezes falta esse cientificismo quando quando diz respeito a entrar no campo, a atuar, a prática. Então, é isso que me faltava, por exemplo, muito no mestrado, no doutorado. Assim, eu vejo, às vezes, as coisas muito abstratas. Tá, mas e aí? Vocês têm tanto conhecimento, né? Vamos tirar isso, vamos aplicar. Eu vejo muitas pessoas que não aplicam o que aprendem.
falam bonito, ninguém entende o que eles estão falando, e, cara, e não faz sentido nenhum. No final do dia, tu sabe bastante, mas tu não consegue contribuir para a sociedade, sabe? Então, isso eu acho bonito dessa galera, assim. O próprio João, a gente comentou isso, né? O que a gente aprendeu no mestrado e que hoje a gente pode repassar, né, para a sociedade. Isso é muito legal. Mas, então, em relação a essa questão da análise, essa quantificação é muito importante para a gente. Eu dou um exemplo agora, um exemplo dessa semana. A gente utiliza o RD do João e a gente dispara um e-mail por semana para os investidores e para os vendedores com informações, etc. E veio um e-mail, eu não recordo exatamente o que era, mas era sobre, enfim, alguma informação sobre o que é um crédito judicial, que a gente quer negociar, quase que um bound, né, para puxar mais leads para dentro da plataforma. E vieram 5 respostas. Das 5, eu acho que 4, né, Nath? 4 foram ruins, assim, tipo, poxa, vocês não negociaram meu crédito. Poxa, estou esperando. Claro, a gente teve um gap que a gente teve que reformular algumas áreas, então demorou especificamente em relação a um tipo de processo. O outro, mesma coisa. Pô, vocês falam bonito aí, mas não conseguiram fechar meu crédito. E a gente sentou e alguém falou assim, pô, mas veio muito e-mail ruim, horrível. E assim, tá, mas realmente vieram 4 e-mails ruins, mas quantos converteram? Para quantos e-mails para quantas pessoas a gente passou essa informação? Quantos e-mails foram convertidos? Ou seja, quantos novos leads foram gerados? Quantas pessoas foram descadastradas? Né? Para daí a gente ter toda essa soma de dados e aí a gente poder decidir, olha, vamos melhorar um pouco esse e-mail ou não, né? Então esse é um ponto bem interessante, que é a questão da análise de dados, a questão assim de se basear nos dados. A gente tem uma ciência, né, para que a gente possa melhorar. Tem um outro exemplo também, que a gente toda sexta-feira, quando dá, a gente toma uma cerveja, faz um happy hour com a nossa reunião, que é o Thanks God It's Friday. Né? Então, graças a Deus é sexta, a gente vai lá e analisa os dados. É uma pena que eu não posso compartilhar aqui a plataforma, mas lá tem número de leads que entram na semana, quantidade de processos que foram analisados, quantidade de propostas que foram feitas e quantidade de negócios que foram fechados. Claro, quando uma semana não acontece nenhum negócio, é horrível, né? Poxa, desculpa a expressão, que merda, né? Pelo menos a gente está bebendo cerveja ali. Mas, ao mesmo tempo, é bom porque a gente tem esse dado. Então, isso que eu noto, assim, dentro do direito, pelo menos na minha época, assim, escritório de advocacia, hoje já se tem mais dados, já se tem ferramentas, né? Mas os escritórios, os advogados, os operadores do direito, a própria academia não tem tanto dado, né? A gente não tem dados concretos para a gente poder se guiar para um caminho, tá? Então, isso é o que eu noto muito que a gente utiliza hoje, tá? E assim, uma outra questão que eu acho bem interessante também, para passar para vocês, são esses aprendizados. A questão dos dados é um dos, mas tem muita coisa, assim, eu poderia passar o dia inteiro falando aqui com vocês, mas a gente utiliza muito a questão de, por exemplo, testes, né? Erro e teste, teste e erro. A gente poderia, no direito, fazer mais, tá? Eu não estou dizendo assim, vamos testar aqui e se perder um prazo de uma peça processual tá tudo certo. Não estou falando para errar num prazo, tá? Como alguém me disse já uma vez. Mas eu estou falando para fazer testes A/B, por exemplo. Testar de 2 formas diferentes uma solução e ver qual é a melhor, tá? Eu não vejo muito isso no direito. Então, isso é algo bem, bem interessante. Assim, eu dou outro exemplo nosso. Chega no momento que a gente negocia e fez a intermediação, negociou. Agora a gente precisa pegar certidões, tá? Para ver se existem, se os vendedores, as certidões são negativas, né? Se não existe muita dívida, enfim, para passar para o investidor. Olha, aqui tem esse caso, as certidões dele estão ok, você pode prosseguir. Ou não, tem aqui uma dívida sim, tal, fica a seu critério seguir ou não com essa compra desse crédito. E a gente agora, hoje, a gente pede para os investidores fazerem, para os vendedores trazerem as certidões, porque no futuro a nossa ideia é que tenha uma aba específica da plataforma que o cara vá lá e faça o upload das certidões. Mas está bem difícil, tem pessoas que não têm uma capacidade cognitiva muito alta, e até para quem assim que tem instrução, enfim, é difícil às vezes tu tirar uma certidão, é burocrático. E a Nath, agora que cuida também dessa parte, ela falou, poxa, vamos fazer um teste aí A/B e vamos ver. Vamos nós, para os 5 casos a gente tira as certidões e os outros 5 a gente pede para as pessoas tirarem e a gente vê o que dá mais certo.
né? Porque daqui a pouco faz mais sentido a gente tirar, perde menos tempo explicando para eles onde tirar, do que fazer com que essas pessoas tirem e percam tempo de vida, né? Porque no final do dia não é o dinheiro que vale, né? É o tempo. E então é muito legal essa questão de teste que a gente não vê por aí, não vejo no direito, tá? Questão de, enfim, de análise de dados, a questão da incerteza, de tornar, por mais que não seja um escritório de advocacia, eu acho que o escritório de advocacia é muito difícil que seja algo, uma startup, tá? Ainda que muitos se considerem, tornar, assim, mais numa visão de startup. Então, eu acho que é bem interessante isso. A gente pensar com o olhar de startup, eu não digo que existe o direito das startups, né? Mas existe talvez o direito aplicado às startups, né? A gente pode, ou startups, a possibilidade de aplicar conceitos de startups ao direito, que são coisas que são questões que a gente não vê muito por aí. E eu acho que a tendência já vai no Instagram, tem os coaches do direito, né? O cara, poxa, você vai prospectar 1.000 clientes por mês a mais comigo. Enfim, mas eu acho que existem elementos que permitem isso, permitem que você seja o melhor profissional do direito utilizando essas técnicas, assim, que a gente vê que não existe, sabe? A gente não tem, né, Kelly? E esse é o último ponto para entrar, que é a questão da multidisciplinaridade, né? A gente falou, então, do timing, do conceito de startups, depois falamos sobre a questão dos dados e ainda sobre esses testes A/B, né? Esses conceitos. E agora, assim, o que é muito interessante falar, por fim, é sobre a temática no geral, sabe? Um facilitador, eu acho que é importante, assim, você está aberto para outras áreas, eu diria, eu não sei, tá? Falando já da multidisciplinaridade, mas eu não sei hoje, se me perguntasse se você faria direito, eu não sei se eu faria direito, talvez sim, porque eu consigo ter uma visão bem legal, assim, eu acho que eu consegui evoluir bem, mas eu vejo que muitas pessoas não evoluem, eu acho que dentro do direito é necessário ter essa visão multidisciplinar, então ficar atento a marketing, por exemplo, fazer pesquisas assim sobre a questão de tráfego na internet, entender um pouquinho mais como funciona a proteção de dados, porque proteção de dados é um mundo à parte, né? Direito da proteção de dados. Na Alemanha tem a disciplina da proteção de dados, então a gente não preza muito por isso aqui, mas eu acho que é uma área legal de se observar. A própria questão do Visual Law que se comunica então com PP, né? Isso é muito legal, tem muitas pessoas fazendo coisas assim extraordinárias, né? E lembrando que Visual Law, Legal Design não é botar uma imagenzinha ali, né? Vou mudar, né? A petição minha petição agora vai ser um gibi, né? Não é isso. É muito mais do que isso. É melhorar a experiência do usuário, né? Então é legal se abrir. Eu acho que essa geração assim que está vindo, né? Ela tem uma visão um pouco diferente da minha, né? Assim, Kelly, eu sempre brinco, porque eu acho que o pessoal que vem vai acabar com a gente, né? Essa galera dos 30 e poucos para cima, porque a galera que tem 50, 60 ou mais, ela já não está mais preocupada. Tipo, o advogado já está consolidado, né? Falando assim, em termos de advogado, o cara já tem o escritório dele, ele não tem mais que se preocupar, tem mais 20, 30, 40 anos de vida e está tudo bem. Mas essa galera dos 30, 40, essa vai penar um pouco, eu acho, porque o pessoal que vem com 20 vem com muito mais conhecimento e podendo aplicar, né, esses novos elementos. E por fim, assim, na questão da multidisciplinaridade, eu falaria um pouco de tecnologia também. Eu acho que, né, a gente tem tem o pessoal da LexB lá, a Leilani, o Anderson, não sei se tu já trouxe eles aqui, mas Já trouxe Leilani. Que legal. Assim, é muito legal. A gente lá atrás fez um curso com ela, eu acho que eu fui para São Paulo na época, a gente queria fazer automação das peças do escritório, da ferramenta, né, que eu trabalhava, e era muito legal também essa experiência. Eu falei, nossa, eu sou um programador, e daí eu perguntava assim, tipo, poxa, né, Anderson, Leilani, e por que vocês ensinam o advogado? Não é mais fácil ensinar o engenheiro, né, o dev a peticionar? Não, é mais difícil, é melhor o advogado aprender a fazer construções, né, lógicas e montar petições automatizadas, enfim, e eu fiquei, poxa, será? Que bom, né? Pô, então eu tô no curso certo, que bom, né? E depois eu fiquei falando com uma galera da tecnologia, e os caras, não, cara, pra gente é muito chato isso, né?
eram coisas simples. Então, tipo, era mais fácil um advogado entender do que um cara da engenharia fazer essas coisas simples e ainda aprender o direito, né? Então é engraçado, né? É muito engraçado como a gente vê, né? Então eu diria assim, cara, estudar um pouquinho de TI, enfim, aprender um pouco mais, se não do código, esses no codings, né? Tem várias plataformas legais, o Zapier, tem uma plataforma, agora a Marina usa bastante, eu esqueci o nome, onde você mesmo pode fazer a plataforma, é quase um copy e cola, um no coding, assim, legal. Não me recordo o nome agora. Bubble, eu acho que é o Bubble. Eu vou anotar aqui quem quiser olhar. Acho que Zapier é com P. Aí São tem uma plataformas. biblioteca bem boa nessa, né? De vários prontinhos, vários pacotinhos, né? Porque assim, tá tudo aí, né? A gente tem uma plataforma que o Google desenvolveu. Hoje a gente tem, então, robozinhos. A pessoa cadastra o número de CNJ no nosso site, cai na plataforma, a plataforma já puxa num crawlerzinho, puxa os dados, puxa a cópia integral do processo. A gente está querendo pensar em linguagem natural. Então, tem uma movimentação dentro desse processo que é a desconsideração da personalidade jurídica. Se tem essa movimentação, cara, a gente não vai negociar isso aí porque a gente não negocia casos em que existe esse incidente. Então, é tudo leitura. E assim, as meninas que estão desenvolvendo isso. Então, os description, né, as tags que não vão evoluir, a gente está botando e tá mandando para dentro do sistema, o sistema vai ler e daqui a pouco não vai precisar de ninguém na triagem. A ideia é essa, é sempre tirar o humano dali e botar mais para frente, fazer um negócio que você pelo menos, né, enfim, que seja mais valioso, né? O humano tem que estar na ponta final, não no início. Então tem muita coisa, mas assim, a gente tem essa plataforma, mas hoje dá para fazer muita coisa sem ter uma plataforma, né? O Trello pode conectar com o Zapier, via Zapier tu conecta o Trello com o RD, ou conecta com o Mailchimp, ou com, enfim, Slack. Então, pode ter várias automações hoje, né, que funcionam. A gente tem o assinador lá atrás, né, Kelly? Assim, só para terminar e deixar o pessoal assim bem à disposição, a gente tem a nossa ferramenta, que é o assinador online. Então, é o segundo, a nossa outra startup, a gente brinca, né, que é o que a gente faz fora do horário comercial. E a gente atende vários escritórios de advocacia. Eles contratam o assinador, é uma ferramenta de automação de documentos com assinatura eletrônica, uma assinatura digitalizada no dedo na tela do celular. E Então, que até 20 mensais é free. Eu uso. ah, Eu uso ela e eu divulgo ela, porque eu uso quando eu preciso, as pessoas conhecem e acabam coisa considerando boa. muito boa. Funciona super Bom, bem. então, isso é legal, né? Essa questão os escritórios não precisa mais fazer uma procuração, perder tempo preenchendo todos os dados, né? Você manda para o cliente acessa o link, ele preenche os dados são inseridos no documento e ele assina. Então, tem muita coisa que dá para utilizar, né? Não dá para girar a roda, né? Não dá para inventar a roda, né? A gente não precisa disso, não precisa inventar nada, tem muita coisa aí. E assim, já finalizando, ontem, eu falei com o Guga ontem, ele, poxa, olha que legal, o pessoal lá do escritório tal, eles viram a nossa plataforma, gostaram, queriam montar uma para eles. E a gente meio que riu, assim, tipo, poxa, cara, tem tanta coisa aí, né? Ele, assim, não tem, não vão me contratar para não faz sentido nenhum, assim, sabe? É um negócio super complexo e assim, caro, complexo e não faz sentido. Muita plataforma, tem muito sistema aí para usar, né? Então, eu acho que a última questão que eu deixo aqui para vocês é a curiosidade. Eu acho que a pessoa tem que ser curiosa, né? Para a gente estar nesse qualquer área, né? Tem que gostar e tem que querer aprender cada vez mais. A gente tem uma pessoa que faz uma mentoria para a gente, né? O Cristiano, e ele sempre fala, né, da questão do learning, né, long life learning. Acho que, né, tem que seguir sempre aprendendo, né? Então, acho que isso é legal para querer evoluir nesse mundo das startups, sabe? Constantemente evoluir, aprender, ser curioso e, assim, comer caco de vidro, né? A gente brinca, o que é trabalhar na startup? Cara, é comer caco de vidro. Porque é bem difícil, assim. Hoje está um pouco mais tranquilo para a gente. Não sei também assim se vai dar super certo, enfim, né? Porque startup para dar certo tem que ser vendida por milhões, mas a gente já fez muita coisa legal, a gente ajudou muita gente e eu tenho certeza que óbvio, mas toda a equipe, cara, vai dormir no final do dia sabendo que está utilizando uma habilidade, uma característica sua para ajudar os outros, tá? Porque tem muita gente no direito aí que usa
as suas habilidades para, não digo fazer o mal, tá? Mas não fazer o bem. Tá? Então, acho que é isso. É basicamente isso, Kelly. Eu estou super disponível para perguntas. Eu não sei se a Nath também, as meninas, querem participar um pouco, trazer as experiências delas. Muito legal você trazer esses pontos. Assim, eu fico cheia de dúvidas e, por favor, pessoal, fiquem à vontade para perguntar. O Léo tá super disponível, que eu sei que ele é, né? Super disponível. Fiquei bem feliz de ter aceito também vir falar. O online facilita bastante, né? E eu tava feliz, assim, porque assim, eu chamei o Bernardo para falar de Visual Law já. Chamei a Leilane já para falar dessa parte de programação. A Marina vai vir falar um pouquinho dessa parte de legal design. Então, assim, as coisas vão casando. E tudo isso resulta em a gente ter, não necessariamente uma startup, mas um direito que se utiliza dessas ferramentas para poder ir melhor, para poder avançar melhor. Eu acho que esse é um dos grandes desafios. Uma coisa que eu queria que tu comentasse um pouco, que talvez não seja algo que é óbvio para o pessoal do direito, o que, que é mentoria? O que, que significa ter uma mentoria, receber, dar uma mentoria? O, é quase que ir na casa da Luciane e ficar ouvindo ela e o professor Barzotto, assim, na época do mestrado. É tipo isso, assim. Mas, não, a gente tem, quando a gente começou, a gente trouxe uma pessoa para nos auxiliar. Então, essa pessoa tem uma participação na empresa, tá? E ela vem nos acompanhando, assim, dá conselhos, né? É uma pessoa que tem muito contato, tá? Tem bastante contato e sabe bastante do tema. Então, ela, eu digo como se fosse mentora, assim, né? Que tem nos auxiliado e sempre traçado os caminhos, assim, muitas vezes até nem participa tanto da empresa em si, né? Do operacional, enfim. Mas eu estou sempre em contato, né, com ele e tem muito disso dentro desse mundo de startups, né? Essa questão da própria aceleração, a gente sofre também a mentoria deles. Então, toda semana a gente tem uma reunião para ver como está, o que aconteceu aqui, o que não aconteceu, como a gente pode melhorar. Que isso é algo que também não tem muito no direito, né? Uma pessoa para te assessorar, para dizer o que deve ser feito. Isso é bem interessante, assim, dentro desse mundo, porque a gente, eu sempre digo, né? Já é difícil a gente aprender com os nossos erros, né? Às vezes a gente não consegue aprender, a gente não demora, né? E agora, mas isso é uma virtude. E agora aprender com os erros dos outros, cara, é genial. Então essa galera aí errou muito já. Eles erraram muito, eles sabem exatamente assim o que dá para fazer para melhorar, assim, e cabe a nós ouvir um pouco mais, né? Também às vezes falta um pouco da escutativa, né? É esse ponto que eu queria, é por isso que eu perguntei, né, que eu queria trazer, porque a gente no direito tem uma ideia muito individual de desenvolver as coisas, a gente não compartilha, né? E a mentoria é um pouco de um compartilhamento também. E eu vejo que as pessoas, pelo menos, isso tem bastante na TI, né? As coisas são difíceis. Então, se eu não compartilhar, se eu não pedir ajuda, se eu não trocar, se eu não contar como eu errei para você saber que assim se erra e fizer diferente, eu acabo tendo uma vida muito solitária e muito difícil. E é uma coisa que é difícil, eu não sei, é exigente trazer para o direito. E ao mesmo tempo, quando a gente consegue trazer essa outra forma de ver, ela acaba sendo bem enriquecedora. Eu O, vejo. Diga. não, é exatamente isso, porque a gente tem essa noção de combate, né? Vai sentar na aula de processo civil agora da própria URGS. Cara, Uhum. o pessoal é combativo, né? Vai no próprio mestrado, eu me lembro no mestrado, assim, um queria ir para cima do outro, assim, esperava falar alguma coisa para contra-argumentar. A depender da pessoa, né? Depende também, mas enfim, e alguns professores são assim, e tá tudo bem. Mas o direito tem essa ideia não desconstrução, mas essa ideia de combate, né? A gente nasceu para ter um problema, né? A gente nasceu para resolver um problema, mas para resolver um problema tem que ter um problema. É tipo isso. Então, por exemplo, eu noto assim nas nossas reuniões, às vezes a gente está melhorando a plataforma, então volta e meia a gente tem algumas reuniões para melhorar algumas coisas. E a gente, olha, pessoal, que aconteceu tal coisa aqui, então eu acho que tem que ser feito isso, isso e isso. E daí a gente sabe, mas só um pouquinho, mas qual é o problema? Tá, beleza, tu acha isso, mas para eu te ajudar, eu tenho que entender qual é o problema. Ah, o problema é isso e isso. Ah, beleza. Então talvez o que tu ache não seja o mais correto. Talvez tenha uma outra solução mais fácil. Mas eu tenho que entender o problema. Então, às vezes, a gente já vai para o combate no direito. Né? A gente não tem. A gente tem, por exemplo, na plataforma a gente tem um daily. É a reunião aquela, eles chamam, acho que é stand-up
meeting. Eu acho que tem que ficar de pé 15 minutos, falar o que fez, o que vai fazer e quais são as dificuldades e se precisa de alguém para te ajudar. Né? Então, justamente isso, né? Eu preciso de alguém aqui para me ajudar. E eu não via isso muito no direito, assim, sabe? Não via. O pessoal era muito combativo. No próprio mestrado, assim, eu me lembro da questão de discutir a dissertação, eram poucas pessoas que me ouviam, sabe? E as pessoas tinham medo de falar as ideias delas, assim, medo de ajudar. Hoje eu sei que tem os laboratórios, que é muito mais fácil, assim. E eu não estou falando de 10, 15 anos atrás, né? Eu estou falando de, sei lá, 5 anos. Então, é algo, assim, bem estranho. E, Kelly, o que eu notava, por exemplo, quando a gente ficou incubado na Software House, era engraçado que vinham as pessoas, assim, geralmente quando era do direito, tá? Eu tenho uma ideia. Daí a galera, assim, já se olhava, assim, a galera, né? Tá. E eu tava lá, eu tava ouvindo, né? Eu tava volta e meia trabalhando lá. Não, eu tenho uma ideia. Ah, tá bem, qual é a tua ideia? Eu não posso falar. Assim, não, eu não posso. Primeiro vocês têm que assinar um termo de confidencialidade para dizer que vocês não vão roubar a minha ideia. O cara fala, meu amigo, a tua ideia não vale nada. Tipo, sabe? Tu tem que sentar a bunda e trabalhar. Não tem. Então nem precisa apresentar pra gente, ideia dispensável. E geralmente era a galera do direito, que vinha com uma ideia e não contava a ideia, a não ser que assinasse um termo de confidencialidade. É Isso foi legal. foi um desafio bem grande, porque a gente tinha na URGS a cultura de que eu só posso falar alguma coisa se tiver o termo. Mas, tipo assim, realmente, né? E tem uma coisa, Leonardo, que me ocorre, é que muitas vezes também a gente tem uma insegurança muito grande de contar quais são os nossos problemas, nossas dificuldades. O É, direito tem essa lógica. Então a gente não é. compartilha. Tem medo que os outros roubem nossa ideia e ao mesmo tempo tem medo que as pessoas achem que a gente é burra. Eu nunca tinha pensado sobre essa perspectiva, mas faz muito sentido, né? Porque a gente também tem que ser o melhor, que Uhum, isso é outra questão que não tem muito, assim, né? Essa questão do ego, o melhor advogado, né? O cara que usa o melhor terno, a melhor roupa, tem, né? Para ser melhor, para poder cobrar mais, não sei, a escrita, né? A própria escrita do médico, do advogado que ninguém entende. Então tem essas questões, o juridiquês, umas expressões que ninguém entende. Até hoje eu tenho dificuldade, é um puta erro assim da minha graduação, assim de não erro, mas assim eu não estou falando para escrever errado, mas escrever simples, né? O plain language. Tinha que ter uma uhum. cadeira só disso na faculdade, não tem, por exemplo. Não, Tem, porque imagina, você teria que admitir na faculdade que a gente está escrevendo de uma maneira que as pessoas não entendem. então é assim, mas são coisas que tem pessoas que já aplicam isso assim de forma bem tranquila. A própria professora Uhum, Luciane, assim, sempre foi bem tranquila, assim, em relação à escrita. Enfim, a gente, por exemplo, quando a gente começou, a própria Marina, a gente fazia o SEO, então a gente tinha uma ferramenta, a gente não tinha, hoje a gente tem um time de SEO, tem uma empresa que faz só o nosso conteúdo para ficar bem ranqueado no Google. Então a DCAP é uma das primeiras em todas as palavras-chave que você sonha relacionadas à sessão de crédito. uhum. E a Marina e eu fazíamos, tipo, os conteúdos. E assim, as frases têm que ser, vocês veem os conteúdos melhor ranqueados no Google, são frases de, sei lá, 8 palavras no máximo, com ponto, sem aquele queísmo, sem conectores. Então, né? E no direito é totalmente contrário. Daí depois a gente ainda estava com um pouco o direito tradicional, né? Porque por um tempo, até eu dar o salto de fé, que é tu realmente acreditar na ideia e saltar e ficar nela, eu tinha alguns casos ainda, né? Eu precisava me remunerar, enfim. E eu comecei a mudar a própria petição, o jeito que eu escrevia. E era muito mais simples, mais objetivo. Sim, quem já trabalhou, IC orientação comigo, sabe? Eu falo assim, olha, seja generosa com os leitores, deixa eles entenderem o que você quer dizer, sem que eles tenham que ler duas vezes a frase, né? Seja generosa. É um baita desafio. E muito legal, assim, Leonardo, trazer todos esses pontos. Pessoal, vocês geralmente perguntam, vocês estão muito quietinhos hoje. O que está acontecendo? E até a Nath, acho que saiu, ficou a Natália, né? Isadora, se quiserem comentar um pouquinho de como está sendo o trabalho lá, é porque eu imagino que para a maioria do pessoal, que são 73 no total na cadeira, né? A maioria do pessoal nunca teve essa experiência de trabalhar para fora de um escritório, trabalhar fora, né, dessa estrutura do direito. E, bah, eu acho que é totalmente enriquecedor. Então, se puderem comentar um pouquinho sobre isso, seria bem legal. E enquanto elas, eu espero que elas comentem, né? Uma outra coisa, Leonardo, que tu chamou a atenção, que é a questão da interdisciplinariedade ou da multidisciplinariedade, né? Às vezes a gente acha que a gente tem que aprender um monte de coisa para poder fazer, porque a gente tem a ideia de que tem que resolver sozinho tudo. Você sabe que há muito tempo eu trabalho no PPG do agronegócio, então é totalmente multidisciplinar.
E é confortador você saber que você tem um pedaço que você, digamos, precisa saber, mas que tem um monte de gente junto que pode te ajudar, e que você pode compartilhar com pessoas de outras áreas, e que cada um vai contribuir com o seu pedaço. Dá um alívio, é muito confortador isso, né? que dá mais alívio é não ser só o pessoal do direito. Eu brinco assim, a melhor parte é ter gente de fora. Daí tem a pessoa do design, tem alguém de tecnologia, do marketing, e dá um alívio poder também transitar em outras áreas, né? Porque o pessoal do direito, assim, às vezes é tão chato, assim. Eu outro dia eu tava, o meu vizinho aqui em Ibiraquera, ele é, ele é advogado e ele é professor da PUC. Uhum. E meu pai estava aqui, meu pai é advogado. E eles saíram, mas o meu vizinho, ele também, eu acho que ele já está numa transição, assim, então ele também já está meio de saco cheio, eu acho. Vou falar o nome também. Mas eu achei engraçado porque a gente começou a conversar sobre direito, assim, e meu pai super empolgado, porque ele tá lá, que é a vida dele. E eu tava ali, tipo, puta, queria falar de outra coisa, sabe? E eu olhei para ele, eu acho que ele também, assim, talvez um pouco. É, é isso. Eu acho que essa questão de ter essa visão multidisciplinar é muito legal, assim, como evolução, né? Até para que o direito evolua, né? Tem muita coisa que o direito pode se utilizar e que não puxa para si, né? Sim, e poderia fazer de uma maneira muito diferente, talvez, do que faz hoje. Com certeza. Bom, Leonardo, eu não sei o que está acontecendo com as pessoas hoje, elas estão tímidas, eu acho, não, né? Tá muito frio, deve ser isso, aqui tá super frio, Aqui entrou o sul, tá frio também. é. E o pessoal ficar mais quietinho. Bom, a Eduarda tá escrevendo aqui, fica à vontade, até se vocês quiserem ligar o microfone. Para quem não tiver ativado quando entrou, é só clicar no microfonezinho e dele ativa. A gente fez um questionário do último processo de seleção ali na plataforma, e daí a gente perguntou que você gosta do direito? Sim, não, talvez. E ninguém respondeu não. Era a pergunta que eu queria, sabe? A resposta que eu queria era o não, não gosto do direito. Que Era, sacanagem. digamos, era o ponto de corte, né? Não gostou do Exato. direito, está selecionado. E ninguém selecionou a resposta na minha visão certa, né? Mas alguns Uhum. botaram talvez. Ó, Ah, a a Duda é Eduarda, nossa estagiária. É, estou um pouco legal. nova na empresa, mas eu acho que o modo de trabalho da DICAP abriu minha cabeça em relação às áreas que vão além do direito. Acho que foi uma experiência que realmente trouxe um crescimento pessoal e um senso de coletividade. Sinto que todos nos esforçamos em prol do mesmo objetivo. Que legal, obrigada por compartilhar, Eduarda. É uma visão muito diferente, né? Se for pensar de muitas colegas de vocês, alunas, que eu vejo que compartilham o como é trabalhar em alguns escritórios, de maneira geral, né, em órgãos públicos, ter essa ideia é muito diferente, é muito diferente. Acho que senso. Obrigado, Duda. É o senso de coletividade, assim, eu acho, sabe? Uhum, Tá precisando de ajuda? Vamos lá, então. Então eu pego para mim, eu puxo para mim essa tarefa, né? Tá na plataforma puxa. E que a gente não vê, eu não via pelo menos o direito, talvez seja um pouco diferente já, né? Mas eu não via muito, não. tem algumas pessoas que estão trabalhando, Léo, com a ideia dos soft skills, que são as habilidades para além, né, daquelas habilidades técnicas, né? E eu acho que tem muito disso, sabe? As startups trazem essas soft skills, que é a capacidade de colaborar, de se colocar de uma maneira diferente da maneira que o advogado normalmente se coloca, e que talvez não seja só para startups, mas que acabe sendo de maneira geral, assim, ou como a gente vai precisar se portar como advogado para que a gente consiga avançar. O Bernardo coloca aqui que deu uma olhada no site, ó, e ficou um pouco na dúvida de como funciona o procedimento. Tu poderia explicar um pouquinho melhor? Ó, então, Bernardo, eu não sei se tu quer falar também no áudio, de repente, qual foi a tua percepção, para a gente é super importante, porque a gente tá querendo reconstruir algumas questões ali, tá? Deixar mais objetivo, mais claro. A ideia é ter uma calculadora que a pessoa possa fazer o cálculo do deságio, mas muitas vezes tem uma certa dificuldade em relação ao procedimento, né? Como é que funciona? Tá, eu cadastrei, e agora? Eu vou te dar um exemplo. Quando vai, venda seu crédito, tem opção ali. Você clica, tem opção advogado ou autor da ação, parte, né? Mas não tem ainda uma abinha do investidor, por exemplo. Compre seu crédito. Daí, se tu der o scroll down, lá embaixo vai ter uma partezinha, uma landing page para você se cadastrar como investidor, tá? Então, eu diria que seria a próxima fase da nossa operação, deixar mais clara a situação ali, né?
que eu posso vender, enfim. Confesso que já tinha que colocar nos dados lá de cara e desisti de continuar o procedimento. Então, você precisa botar nome, telefone, e-mail, o número do processo, tá? Mas ali tem, depois que você bota os dados, tem os termos de uso e a política de privacidade. Então, a gente diz exatamente o que a gente vai fazer com esses dados, tá? Acontece, tá? Acontece de algumas pessoas não fazerem o cadastro por existir esses dados, eles mandarem e-mail antes, quererem que essas pessoas elas gostariam de conversar conosco, tá? E a gente acaba que já definiu que a gente não faz geralmente um call, tá? Com as pessoas antes do cadastro. Então a pessoa tem que cadastrar para que daí a gente possa avaliar o caso e eventualmente fazer uma ligação e conversar com ela, porque senão fica muita gente, tá? É muita gente querendo cadastrar, a gente não tem equipe para isso, tá? Deixa eu dar uma olhadinha no que ele falou. Sim, então a ideia é justamente essa. A pessoa vai fazer a gente vai fazer análise para a pessoa do processo. Então a gente tem uma triagem, a gente faz uma análise do devedor primeiro, analisa o devedor, depois analisa o processo e depois a gente faz o rating, depois a gente calcula qual é a probabilidade, né? Qual é a chance de um investidor pagar por aquele caso, tá? E então, também tem a Isa. Depois eu respondo ali. Mas a questão é essa, tá? É exatamente isso. A gente traz uma sugestão de venda para a pessoa. Basicamente, a gente faz essa análise do devedor, análise do processo, tá? E depois a gente faz a sugestão de venda e passa para o vendedor. Olha, analisamos seu processo, tal. Estimamos que o processo pode ser vendido na plataforma por X. Com o seu OK, a gente conecta com o investidor. Tá? Então, primeiro, o vendedor ele tem que dar OK em relação à nossa sugestão de venda desse crédito, para aí, então, a gente procurar um investidor. E aí a gente dispara na nossa plataforma essa sugestão de compra, né? A sugestão de compra para o investidor. E, eventualmente, aí, havendo match, a Bárbara criou essa expressão, havendo match entre o vendedor e o investidor, a gente vai fazer o contrato de cessão, tá? E o investidor vai adquirir esse crédito. A nossa atividade ela vai até a intermediação, ou seja, até o momento que a gente conecta essas partes, que a gente faz o contrato de cessão e que a gente fecha o negócio. Tá? Aqui a gente tem duas opções, tá, pessoal? Para o recebimento, ele pode ser até 5 dias depois da assinatura do contrato. Então, o investidor ele paga diretamente para o vendedor esse valor. Tá? Ou ele pode ser somente após a homologação desse contrato de cessão. Tá? Então, o pagamento ele só ocorre depois que o contrato é apresentado no processo, o juiz recebe esse contrato, analisa esse contrato e autoriza a negociação. Aí é feito o pagamento. Então, existem essas duas modalidades, com homologação ou sem homologação. No caso, Bernardo, da demanda ela ser jogada em procedente, não tem o que fazer. O investidor ele perde o dinheiro. Tá? Inclusive, tem uma cláusula no contrato que deixa clara essa situação, tá? É uma compra de risco e, eventualmente, se no final do processo a sentença for de improcedência, enfim, o vendedor não receber aquele crédito, no caso, já o investidor não receber aquele crédito, ele perde o dinheiro, tá? E o vendedor permanece com aquilo que ele recebeu lá no início do negócio jurídico que foi firmado entre eles, tá? Por isso que é bem importante essa questão da análise de risco. Então, quando a gente apresenta a sugestão de compra para o investidor, para os investidores da plataforma, a gente apresenta com essa análise do devedor, análise do processo. Então, a gente diz o que aconteceu no processo, se existe a possibilidade de reversão, né? Claro que hoje a gente não está assim tão sedimentado no sentido de dar um percentual. Olha, a chance de dar certo esse caso é X%, tá? Mas a nossa ideia é que no futuro, quando a gente tiver mais dados na plataforma, a própria estimativa de prazo de retorno daquele caso seja com base nos casos pretéritos nossos. Então, hoje a gente já tem vários casos que deram certo, a gente já tem a taxa de retorno do investidor, enfim. Mas à medida que tem mais casos, a gente vai botando mais dados para dentro e daqui a pouco a gente vai poder trazer, olha, tem um caso assim, cível, que está em fase recursal, a proposta é de tanto, deságio de tanto, o investidor vai ter um lucro de X em X tempo, a nossa estimativa de término desse processo é de X tempo, com base nos casos
já negociados dentro da plataforma. Então, a nossa ideia é ter todos esses dados e começar a utilizar nos nossos e-mails, enfim, nos nossos disparos dentro da plataforma para alertar os investidores. Em casos semelhantes a esses dentro da plataforma, o investidor recebeu tanto em tanto tempo. Tá? Legal, é importante, tá, Bernardo, essa questão, porque não está claro isso, realmente, tá? E a nossa ideia é agora começar a melhorar a experiência do usuário, aí entra a questão do design, né, do UX, experiência do usuário, para que eles entendam melhor isso. A nossa ideia, por enquanto, é trazer bastante gente, aprender muito, fazer bastante negócio e, à medida que a gente for evoluindo, a gente melhorar essa questão da experiência do usuário. Vamos lá, por partes. Posso ir respondendo, Kelly? Não sei se eu... Por favor, vai lá. A Isa, ela trabalha comigo no... Lá atrás eu falei para você também, né? Que a gente tinha a gente montou um escritório só para um tipo de causa, que é a isenção de imposto de renda para aposentados e pensionistas com doença grave. Então a gente usa muito ads, SEO para prospectar essas pessoas pela internet. A gente tem também centenas de clientes já em todo o Brasil, só aposentado e pensionista. Então a gente melhora cada dia mais a experiência do usuário para prospectar essa pessoa, que é um cliente de difícil acesso e também assim de difícil fechamento, né? Então a gente busca mostrar assim de uma forma bem simples quais são os direitos deles, quais são as doenças que ensejam essa isenção. Então a gente faz muito conteúdo na internet, muito vídeo. A gente utiliza essa linguagem para justamente abordar essas pessoas em todo o Brasil. Então é bem legal, assim, a Isa é a tua aluna nessa disciplina e ela, enfim, tá super bem conosco lá, a gente aprende um monte juntos e é uma abordagem bem diferente. Que legal, porque parece aqueles antigos processos de massa, mas com digamos assim, o prospectado consciente, né, e com informação, que é diferente do que acontecia. Antigamente só te ligavam, você tem direito e passa a procuração. Que legal isso, bem diferente. Não, é bem legal, a gente utiliza muito, assim, muita informação para essas pessoas e essa parte também é legal, porque à medida que a gente está expandindo, está pegando mais clientes, está tendo mais procedência, a gente consegue definir exatamente quais são os casos que ensejam, né, que dão, que são procedentes. Então, por exemplo, dentro dessas doenças graves, existem muitas que têm um conceito bem determinado, cardiopatia grave. Tá, mas o que é uma cardiopatia grave? Então, com base, a gente está com vários aposentados ou pensionistas cardiopatas graves que têm direito à isenção e a gente está aprendendo quais são os tipos de cardiopatia que ensejam de fato, quais são as cardiopatias que os juízes deferem, né, a isenção. Então tem muita questão, stent, a questão do marca-passo, como se considera uma cardiopatia grave. Então a gente tem vários vídeos instrutivos assim para ensinar as pessoas, enfim, a saberem os direitos delas. Então a nossa ideia é essa, é trazer um conteúdo bem informativo e, se fizer sentido, prospectar esse cliente para entrar com a ação, tá? De uma forma bem simples, tudo pela internet. A gente não conhece nenhum cliente, assim, um ou outro que veio para Gramado e daí passou no escritório, que a gente trabalha, né, tudo online mesmo. Que legal. Sobre a Manu, desculpa, Kelly. Isso, é isso que eu ia te comentar, que tem essa pergunta da Manu, que até eu fiquei curiosa também. Sim, a gente vai até a sessão, tá? Até a concretização da intermediação, né? Até a negociação, a assinatura do contrato e depois a nossa última etapa é mandar um e-mail dizendo que o contrato foi assinado, manda então esse modelo com uma petição, olha, você tem que juntar no processo, né? Se precisar da homologação, com homologação tem que ser feito o pagamento, se não precisar da homologação, você tem até 5 dias úteis para fazer o pagamento. E então essa representação do investidor ela é toda feita por ele, por um advogado dele. A gente pode indicar, se for o caso, né? Se o investidor precisar, a gente indica um advogado. Então, a gente tem alguns advogados cadastrados na plataforma, os quais a gente pode indicar para os investidores. Mas boa parte das pessoas que investem na plataforma, elas ou são advogados, tá? Por quê? Porque o advogado, tem muito advogado interessado em comprar crédito, mas eles não podem comprar os créditos dos próprios clientes, tá? Tem uma discussão no Tribunal de Ética, justamente por essa questão de pessoalidade, de lealdade, conhece todo o histórico da pessoa da qual está se comprando esse crédito. Então, a compra por advogados, então eles se representam no processo. Existem também fundos que adquirem esses casos, tá? E existem empresários que já têm advogados.
Mas mais para frente, Manuela, é bem legal a tua pergunta, porque a gente já está pensando em criar um fundo, tá? Um fundo da própria plataforma, onde a gente não vai apresentar negócios, mas o investidor ele vai comprar uma cota do fundo e a própria plataforma vai se encarregar de comprar os casos. Então, preenchidos certos requisitos, por meio desse comitê do fundo, a gente compra esses casos sem que o investidor precise de um advogado, etc. Ele só vai aportar um valor dentro do fundo. Então, normalmente, esses casos, digamos assim, que são vendidos, é que já passou toda a parte de instrução processual, provavelmente boa parte já está tipo, com sentença, alguma coisa assim, quando é negociado. Porque imagino que a parte da instrução deve ser complicado, né? Você substituir a parte. Não sei. O que acontece muito, a gente intermedia, na verdade, muito caso ainda na fase de instrução, ou seja, sem sentença, mas daí a gente compra a parte dos honorários. Então tem muito advogado que vende os honorários, parte dos honorários contratuais, tá? O processo ele permanece, o autor ele não vende, talvez ele venha vender na frente. Então tem um caso que a gente intermediou primeiro a compra dos honorários advocatícios contratuais e depois o principal, tá? Depois que já teve sentença. Mas sim, geralmente os créditos eles são negociados, esses créditos eles já estão em fase posterior a de conhecimento, tá? A não ser que seja o crédito do advogado, os honorários contratuais. Mas é bem legal, assim, depois eu vou passar meu e-mail, se vocês puderem, depois até, Bernardo, até passar essa questão, assim, informar isso logo de cara. Se quiser depois me dar o teu feedback, é bem legal pra gente, assim. Ó, eu passei meu e-mail até para, enfim, algumas, a gente gosta muito de ouvir, assim, a experiência, o que dá para mudar, melhorar, porque realmente falta um pouquinho mais de informação. Legal, eu acho que em perguntas a isso, viu? O pessoal, eles são tímidos, mas depois que Hum, começa, não para mais, né? É muito gato. legal. Hum. Então, eu acho que é isso, que a nossa, geralmente a gente fica em torno de 1 hora, porque senão depois demora muito tempo para eu conseguir baixar o vídeo. Esse é um dos motivos de eu ficar em torno de 1 hora. Mas, ó, Leonardo, muito obrigada. Foi muito legal. Eu também não conhecia. Então, com as perguntas deles, eu acabei conhecendo mais a fundo é, esse teu projeto. Bem interessante. Acho que para eles dá uma ideia muito legal, assim, de alguém do direito que está tipo, inovando, que está criando, tipo, concretamente, né? Não como a gente chama, né? Startupeiro de palco, né? Não, é alguém que está no dia a dia. Isso é muito legal. Isso é muito diferente, né? Do que a gente vê muitas vezes. Não, eu que agradeço. Tem o startupeiro de palco, né? Um dia, quem sabe, serei um desses. Acho que Mas daí é mais depois de ter toda a trajetória, né? Porque tem gente que vai pro massa, palco sem ter passado pelo trabalho, né? Isso é verdade. é o Mas, diferencial. mas, Kelly, é muito importante isso, a questão ali também a gente sempre aprende, né? A própria questão das informações e é algo que a gente vem melhorando, tá? Na plataforma para trazer mais dados e para, no final das contas, a gente quer melhorar o acesso à justiça, né? Acho que e se um dia não precisar da plataforma, tá tudo bem, eu sempre falo isso, né? Não preciso mais negociar meu crédito porque os processos estão rápidos. Beleza, então a gente senta e inventa outra coisa. A gente pensa em outra coisa, tipo isso. E esse é um negócio interessante, né? Porque tem um propósito no final. Vocês sabem por que que vocês levantam, né? E vão É. trabalhar. E isso faz muita diferença. Não, e isso que as gurias, eu sempre falo para elas isso, porque elas trabalham já num lugar que tem um propósito. E é muito triste trabalhar num lugar que, cara, alguns escritórios de advocacia assim não ter não saber por que tá ali, sabe? Então, isso a gente tem que estar bem claro, isso a gente tem que estar muito feliz por acordar, respirar, estar vivo, mas também por trabalhar num lugar legal. Pelo menos eu acho que é legal, né? Espero que as pessoas também achem. Mas isso é muito interessante mesmo, sabe? Ter o propósito. No final do dia, tu tá fazendo bem, tá conectando, né? Isso é Uhum. legal mesmo. Legal. Então é isso. Muito obrigada mesmo, tá? Espero que próximas você possa, se for voltar a ser presencial, a gente, né, dá um jeitinho de te achar aqui ou faz alguma coisa híbrida, porque a tua fala, sério, eu acho ela muito valiosa para os alunos. Eu gosto muito de poder contar contigo, mesmo. Legal. Eu que agradeço. Que agradeço mesmo. Quem Eu vou quiser parar. também, a gente vai abrir também, daqui a pouco, abrir alguma vaga, estágio, alguma coisa assim, podem mandar ali pro meu e-mail. E só respondo que o direito é chato.
E assim, vou comentar, gente, olha, todas as pessoas que eu acompanhei tendo experiência de trabalhar lá foram experiências muito legais. Muitos não ficaram tanto tempo, mas tipo, a transformação que eles passam lá dentro faz muita diferença na vida, Choque. né? O Guga dá um choque nas pessoas. Ah, sim, o Google.